sentar. Tiago, você estava ensaiando essa música bonita? Quem podia imaginar? Dá o tom dela para a gente, porque não pode deixar de cantar essa música hoje, não? Tudo a ver. Linda essa passagem de Emaús, né? Essa passagem de Emaús, gente, vocês só escutam ela na missa a cada 2 anos. Então tem que aproveitar. Na verdade é cada 3, né? Cada 3, se fizer as contas, dá 3. Vamos lembrar desse momento em que Jesus aparece ressuscitado no caminho de Emaús. Só um pedacinho. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Pode continuar o violão, Tiago? Queridos filhos e filhas, nós estamos nesse evangelho de Lucas, capítulo 24, numa deusidência, exatamente no mês de abril. Não é? Interessante a gente lembrar disso. Exatamente no mês de abril, porém do 33º ano da era cristã. 33 depois de Cristo, mês de abril. Olha que deusidência bonita, e você está aqui hoje também, 2000 anos depois, no mês de abril. 2 discípulos de Jesus estão se dirigindo para Jerusalém, em primeiro lugar. Para quê? Para celebrar a Páscoa. E indo para Jerusalém para celebrar Pessá, o sábado santo que a gente viveu, né? A Páscoa. Esses 2 discípulos testemunham fatos traumáticos e dramáticos. O seu mestre, que eles acreditavam ser o Messias, segundo eles mesmos descrevem, né? Um profeta poderoso em obras e palavras. Eles mesmos descrevem Jesus assim. Foi condenado à morte. Uma curiosidade que tem muita gente que não sabe. Os judeus, além de acreditarem até hoje que o Messias seria um general de guerra, eles acreditavam que o Messias viveria na terra 1000 anos. Tem noção? 1000 anos. E Jesus aparentemente viveu quantos? 33. Você percebeu o sentimento de frustração, decepção, né? Lembremos-nos ainda de que era comum que as pessoas migrassem de diversas regiões de Israel para Jerusalém, aqueles que podiam principalmente, a fim de poderem celebrar a Páscoa em grande estilo. É como celebrar, para a gente entender um pouquinho aqui, né, o 12 de outubro em Aparecida. Você pode celebrar na sua paróquia, mas tem também quem vai celebrar em Aparecida. Então quem podia fazer um esforço, vamos viver a Páscoa na cidade santa, isto é, em Jerusalém. Vai acompanhando esse contexto. E que jeito melhor de celebrar a Páscoa poderia haver do que celebrá-la simplesmente na presença do Messias e com o próprio Messias? É com esse intuito que Cleofas, o irmão do pai nutrício de Jesus, São José, e um companheiro anônimo que deve ser você,
e eu se dirigiram a Jerusalém. Vamos celebrar a Páscoa, mas essa Páscoa vai ser a mais especial de todas, porque essa Páscoa a gente vai celebrar nada mais, nada menos do que com o Messias. Todavia, após a morte triste e incompreensível de Jesus, no episódio fatídico para eles da cruz, eles decidem voltar para sua cidade de Emaús, mesmo tendo ouvido de algumas mulheres que o sepulcro estava vazio e que tinham visto Jesus vivo. Na verdade, Emaús aqui para eles significava o retorno à vida velha e pesada, o lugar do desencanto e da desesperança. Eles estavam indo para Emaús, mas deveriam voltar mesmo para Jerusalém, lugar onde tudo aconteceu. E por que deveriam ir para Jerusalém ao invés de voltarem para Emaús? Porque fugir e fingir que nada aconteceu nunca resolve. Desde pequeno a gente é orientado. Você lembra quando você caía de triciclo, de bicicleta, no meu caso, de velotrol, né? E você, eu parecia o do Fantástico Mundo de Bob com meu velotrol. Né? A gente caía, capotava o velotrol e a bicicleta, ralava o nosso joelho e fazia um berreiro. Pega essa câmera aqui que está melhor, senão ficar olhando de lado porque está em casa. E aprontava um berreiro, né? E aí a gente estava lá todo machucado, não é? E aí a nossa mãe passava mertiolate, que naquela época ardia, né? Para dedéu. Hoje nem arde mais. Vê que geração abençoada, né? Ao mesmo tempo uma geração de molenga, né? Nem arde mais. E a nossa mãe soprava o machucado. Tinha a mãe mais carinhosa que soprava e falava assim: não foi nada, já passou, né? Não tinha passado, mas a gente acreditava. E umas mães um pouco mais hard, engole o choro, né? Que você engolia. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque desde pequeninos a gente foi educado erroneamente a fugir daquilo que nos machuca e a fingir que nada aconteceu. Mas Santo Agostinho vai nos dizer: a fuga nunca é solução, a fuga jamais resolve. Era preciso que eles voltassem para Jerusalém, o lugar da tragédia, o lugar onde foram feridos, onde foram machucados, para que a cura de fato pudesse acontecer. E como nenhum lugar continua sendo o mesmo depois que Jesus passa por ele, Emaús deixa de ser o lugar do desencanto e da derrota para se tornar o lugar da fé e da esperança. Acompanhamos bem até aqui? Isso é só a introdução. Agora nós vamos para 3 implicações. Claro que há muitas outras, mas vamos levar 3 para nossa casa. Vamos começar da primeira. Escola de Emaús, vamos aprender hoje 3 lições. A primeira, que tem a ver com o que eu falei do não foi nada, já passou. É nesse contexto que o próprio Senhor Jesus, portanto, lhes aparece pelo caminho disfarçado de peregrino. Você se lembra? Quando Jesus apareceu para Santa Maria Madalena, lá no jardim, Jesus apareceu disfarçado de quê? De jardineiro. A palavra diz, pensando que fosse o jardineiro, Maria Madalena falou: se foi o Senhor que levou o corpo dele, me fala que eu vou buscar. Não é verdade? Teve um dia que ele apareceu à margem do lago, à margem do lago, e falou: olha, aqui tá bom para pesca. Jesus apareceu disfarçado de pescador, dando um palpite na pescaria ainda, né? Interessante. E hoje Jesus aparece disfarçado de peregrino. E por que ele aparece disfarçado de peregrino? Porque estava todo mundo peregrinando para Jerusalém, certo? Jesus puxa conversa com eles e começa com uma pergunta-chave. Qual é a pergunta que Jesus faz? Vamos falar com o padre? Fale comigo que a gente vai falar agora a frase de Jesus. Vamos juntos? O que ides conversando pelo caminho? Vamos falar juntos? O que ides conversando pelo caminho? Essa pergunta de Jesus causa incômodo neles. Porque eles queriam falar de todos os assuntos, menos desse. Porque há certos assuntos que nos machucam tanto que a gente nem quer tocar neles. Porque quando tocamos, dói. Muitos de nós, gente, nós temos uma feridinha que criou casquinha, sabe?
Mas sabe quando o machucado está sarando e você vai, por exemplo, machucou o dedo, uma casquinha, você vai virar uma maçaneta e bate, o que acontece? Sangra. Às vezes não parece que você está bem, superei, mas daqui a pouco tocou no nervo, tocou no assunto, sangra de novo. Por quê? Porque o processo de cicatrização ainda não está completo. Então eles não querem tocar no assunto. Essa pergunta lhes incomoda. E eles tristes respondem na defensiva. Na verdade, nem respondem, mas devolvem a pergunta para Jesus e foram mal educados. Respondem com sarcasmo, ironicamente. Vamos relembrar qual foi a resposta? Fala, compadre. Tu és o único peregrino em Jerusalém? Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu? Que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias? Nos últimos dias. Ainda chamam Jesus de desinformado, né? Feridos, eles atacam Jesus. De fato, pessoas feridas saem por aí ferindo todas as outras. Olha, minha gente, uma coisa aprendi na minha vida, e eu já não levo mais para o lado pessoal. Quando as pessoas me atacam, eu não levo mais para o lado pessoal, porque é ela que está machucada, não eu. Pessoas feridas ferem, ao passo que pessoas curadas curam as outras. Você sempre vai encontrar na sua vida dois tipos de pessoas: gente ferida, que só machuca, por onde passa faz estrago, e gente curada, que por onde anda tudo floresce, tudo germina, porque são pessoas que se permitiram ser curadas por nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Mas o Senhor se faz de desentendido, né? Jesus se faz desentendido. Então ele é chamado de mal informado, né? Não lê o jornal, né? Fora da casinha, né? Mas ele se faz desentendido e diz assim, vamos falar como está lá na Bíblia comigo? Olha lá. Ele perguntou. O que foi? O que foi? Por que Jesus se faz desentendido e entra na deles? Não, conta. Porque qualquer coisa que te incomode interessa a Jesus. Ele quer ouvir de você. E sabe por quê? Porque quando a boca fala, o coração sara. Por isso Jesus a sabia, mas queria ouvir deles mesmos. Era como se dissesse a eles, e hoje a nós que estamos nessa missa: se você insiste em esconder de mim aquilo que te machuca, as coisas que te machucam, eu não poderei fazer muita coisa por ti. Fala, eu sei o que aconteceu na sua vida, eu sei quem te rejeitou, eu sei quem te trocou, eu sei quem te traiu, eu sei quem prometeu que ia ficar contigo até o final, mas não ficou. Eu sei dos medos que você carrega, eu sei dos pecados que você não quer que ninguém descubra, e morre de medo que a sua esposa descubra, que o seu marido descubra. Olha, eu sei, eu estava lá quando tudo aconteceu. Mas hoje, nesta missa, às 10 da manhã, eu gostaria que você me falasse, porque eu queria escutar a tua versão. Eu quero escutar o que aconteceu da tua boca. E você não precisa falar a alta voz, em alta voz. Pode falar do seu jeito dentro de você, porque o Senhor te escuta. E à medida que você vai falando para mim, meu filho e minha filha, eu vou curando você por dentro, eu vou curando o teu corpo, eu vou curando tua mente, eu vou curando a tua alma. Eu sei o que te aconteceu, mas eu queria que você me contasse. Eu ficaria muito feliz de escutar a tua própria versão. Conta para Jesus. Quando eu era criança e a gente ia no grupo de oração Apocalipse, lá no Guadalupe, a gente cantava uma musiquinha, no mesmo tom, Tiago. Não sei se vocês conhecem. Parecia brincadeira de criança. Depois eu cresci, não muito, mas entendi que não é brincadeira de criança. Olha. Conta pra Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanimes, toma tua cruz. Do que tu precisas, conta pra Jesus. O nosso problema é que quando a gente está machucado, a gente faz duas coisas. Ou a gente não conta pra ninguém, porque tem medo de se expor, né? Ou então, o que a gente faz? Conta para quem não merece, conta para quem não nos respeita, conta para quem muitas vezes vai esparramar
né? Vai descobrir onde está a nossa ferida. Porque, vou falar uma coisa para você, eu já aprendi isso na 6ª série, quando eu fui traído por um amigo meu. Tem gente que é tubarão. O que é tubarão? Tubarão, ele persegue a presa e a vítima quando ela está sangrando. Tem gente que quer descobrir a tua ferida, não é para te curar, é para te devorar. Fica esperto. Você vai encontrar um monte de gente assim, inclusive até dentro da igreja, né? Tem gente que é tubarão, sente cheiro de ferida e sangramento e sai correndo para atacar. Mas também tem gente como o sacerdote, como o nosso diácono, pessoas que querem te ajudar. Nessas pessoas você deve confiar as suas feridas e não deve ter medo de expô-las, porque nós fomos consagrados por Deus para ajudar vocês e naquele grande amigo ou grande amiga de verdade. Agora, para com essa mania de ficar mostrando suas feridas para os tubarões, viu? Mostre as suas feridas para Jesus e para alguém de extrema confiança que você sabe que vão te ajudar no processo de cura. E aí a gente entende então aquilo que um best-seller, ou seja, um livro que foi muito vendido no mundo, né? The Body Talks, El Cuerpo Habla. O corpo fala, né? O nosso corpo vai falando, minha gente, quando nós não conseguimos expor com os nossos amigos aquilo que nos machuca. As crianças sabem bem disso. Quando elas fazem qualquer machucado, olha o que a criança faz. Olha, mãe, ó. Eu convivo com uma criança pequena às vezes, né? Eu acho engraçado. Toda vez que ela volta da creche com algum machucado, pode fazer 3, 4 dias. Ó, machucou. Ó, aqui. Por que a criança mostra onde está machucando? Porque é uma íntima conexão entre falar e se aliviar. Entende bem? E aí eu quero contar uma coisa para vocês muito séria. Há mais ou menos 8 anos atrás, gente, uma mãe, ela praticamente, coitada, estava tão desesperada que ela invadiu a São José Operário. Eu estava lá dentro, lá cuidando, não sei do que lá, que estava andando pelo corredor. Ela invadiu, padre, pelo amor de Deus. E eu olhei, levei um susto e veio com um adolescente, diria que ele tinha 12, 13 anos, acho, de idade, o menino. Me lembro disso. E daí ela falou assim, meu filho está com uma doença incurável, olha como está o corpo dele. E quando o menino tinha a pele bem branquinha, ele era bem lourinho. Quando eu olhei o rosto, o pescoço e a mão, ele estava cheio de ferida pelo corpo. Eu já encontrei muita gente aqui na igreja assim, cheio de ferida. Ela falou, levei no dermatologista, levei no médico. Agora estou com medo de seja doença ruim, padre. Eu vim aqui para o senhor pedir para um milagre, porque o médico, pomada não faz nada, remédio não faz nada. A última atacada é aqui. Aí eu falei, tá bom, né? Eu falei, faz o seguinte, filha. A igreja estava vazia. Eu falei, a senhora fica da metade do banco para trás e deixa o menino comigo aqui no presbitério. Para quem não sabe, presbitério é essa parte aqui da igreja, né? E da São José tem aquelas almofadinhas vermelhas, né? Eu falei, filho, senta aqui comigo, mas longe da sua mãe, que mãe agora só vai atrapalhar, né? E aí, eu não comecei fazendo uma oração, excepcionalmente, porque o Espírito Santo me colocou no coração que o caminho era outro. E eu falei assim para ele, por que você está tão triste, tão inseguro? Ele não falava. Quando ele falava, eu falava assim, não sei. E aí o Espírito Santo nunca abandona o padre, né? Daí eu falei assim, conta para mim o que está acontecendo na sua escola. Aí ele começou a chorar, eu falei, pode chorar. Chorou, encostou a cabeça aqui no meu ombro, na minha batina, né? Molhou minha batina de lágrimas. Falei, agora você já está recomposto? Então, o que está acontecendo na escola? E aí então que ele me contou que os amigos dele, primeiro o pai dele tinha falecido, né? Então ficou só ele e a mãe. Então ele tinha essa chaga, essa ferida. E os amigos da escola chamavam ele de homossexual. Ele não era, mas chamavam, né? E então batiam nele. E aí quando iam fazer o time de basquete e futebol, tiravam ele, ficava jogado no canto. Então ele não tinha mais força para ir para a escola, mas não tinha coragem de falar para a mãe e ia. E ele foi, sem falar para ninguém, né? E à medida que ele foi me falando, eu fui olhando para aquele menino e falando assim, você está vendo, você vê como que você é? Você é um rapaz bonito. Percebi que você tem um português corretíssimo e fala muito bem, né? Você é um bom filho para sua mãe. Pelo jeito você é cristão, senão você nem estava aqui diante de um padre. Quantas qualidades você tem, meu filho, que já te colocam na frente de todos os outros. Olha o cara que você é, mas você se olha no espelho e se vê como um gatinho, enquanto você é um leão. Enquanto você não começar a olhar para você do jeito que Deus te fez, meu filho, todo mundo vai zoar você, porque você emite para o mundo um sinal de fracasso, um sinal de derrota.
Peça para Jesus a reconstrução da sua autoimagem, uma confiança melhor e maior. Gente, sem brincadeira nenhuma, conforme eu fui falando com o menino as qualidades que ele tinha, ele foi me olhando, ele tinha um olho azul bem claro. Sem brincadeira alguma, as feridas, as manchas foram sumindo. Ficaram algumas desse lado, a do pescoço desapareceu, a dos punhos desapareceu. E daí eu falei, você entendeu? Agora você vai fazer uma lista para mim, um caderno. Você vai pegar um caderno e vai colocar 30 qualidades que você tem, escritas à mão. Mas você que vai achar, porque você é especialista em achar defeito em você. Agora eu quero que, como padre, que você ache suas qualidades, as qualidades que Deus te deu. Promete que vai fazer isso para mim? Ele chorando mais um pouco, mas agora um pouco mais de alegria. Falou, prometo, padre. Quando eu devolvi o menino para a mãe, falei, pode vir. A mãe, milagre, milagre. Eu falei, olha, existe milagre, mas não foi milagre. Não foi milagre. Foi apenas uma cura que o próprio Deus nos dá, de quando a gente conecta o corpo, a alma e a mente, e a gente expõe aquilo que nos machuca. A cura começa a acontecer. Enquanto você ficar se fazendo de fortão e fortona, igual você faz, né? Não conta nem para Jesus, nem para o padre, nem para as pessoas, seus problemas dificilmente se resolverão. Quantas vezes, filhos e filhas, o nariz tranca ou escorre em excesso, porque você não chora, tem medo de chorar na sua casa, diante do seu esposo, da sua esposa? Quantas vezes a garganta inflama, porque há palavras entaladas e você só no antibiótico e nos corticoides? Quantas vezes o estômago arde em úlceras e gastrites, porque a sua raiva não consegue sair? Quantas vezes o diabetes fala alto, sabe quando? Quando a solidão dói e aperta. Quantas vezes o corpo engorda? Isso é interessante, parece brincadeira, mas não é. O corpo engorda quando a insatisfação aperta e a gente tem que repor pela comida aquilo que nos falta emocionalmente. Pode reparar, começou a engordar em excesso, mas de forma descontrolada, é porque você está insatisfeito com a vida que leva e através da comida você quer se preencher de forma indireta. Quantas vezes a dor de cabeça se torna aguda porque as nossas dúvidas nos atormentam e aumentam. Quantas vezes nós padres vemos na UTI o coração desistir, parando de bater, quando o sentido da vida parece terminar. Quantas vezes a alergia aparece em vocês, meus paroquianos, principalmente nas mulheres, que chegam para mim repletas de alergia. Não estou dizendo que tudo isso é causa disso, não estou dizendo isso, tem causas naturais. Mas quantas vezes vocês, mulheres principalmente, estão com o corpo todo marcado, porque o perfeccionismo de vocês se torna intolerável? Quantas vezes suas unhas se tornam quebradiças, não tem defesa, porque as suas defesas ficaram ameaçadas, porque seu sistema imunológico está comprometido, porque você ainda não despejou no sacrário e em Jesus, onde está a tua dor. Não tenha medo de encarar o que te machuca e de falar diante de Jesus e de pessoas certas aquilo que te incomoda, porque isso te trará cura. E agora pegando no pé dos homens, peguei no pé das mulheres com as alergias, agora no pé dos homens. E isso aqui é científico. Por que os homens morrem mais facilmente de infarte do que as mulheres? Tem uma pesquisa séria sobre isso. Quem infarta mais são os homens, não as mulheres. Porque os homens foram educados desde os pequenininhos a engolir o choro, a ser forte o tempo todo, a fazer de conta que as coisas estão boas, e não têm a humildade de dividir o fardo dos problemas quando eles aparecem com as suas esposas. E por isso os homens, porque têm vergonha de exprimir suas emoções, infartam mais cedo e em maior quantidade do que as mulheres. Penúltimo ensinamento. Mas há uma fala desses dois discípulos que muito nos chama a atenção. Quando Jesus começa a pregar para eles a palavra, desde Moisés, passando pelos profetas. Vamos dizer com o padre, vamos lá, Sara.
Então um disse para o outro: Então um disse para o outro: não estava ardendo o nosso coração Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? nos explicava as Escrituras? Queridos filhos e filhas, não está ardendo o vosso coração nessa manhã? Quando o Padre, fazendo as vezes de Cristo, vos explica as Sagradas Escrituras? Você já reparou que tudo aquilo que você fala, ouve, escuta e assiste aparece nos teus sonhos à noite e povoam teus pensamentos? Já repararam? A música que você escutou, as pessoas com as quais você falou, o assunto que você abordou, você vai sonhar com eles à noite. E alguns de vocês não se lembram dos sonhos, mas sonharam. Por quê, Padre? Porque ao contrário do que muitos pensam, a mente humana não é infinita, ela é limitada. E para que algumas coisas cheguem, outras precisam sair. Conforme você vai povoando a tua cabeça, a tua mente da palavra de Deus, de salmos, de versículos bíblicos, de cenas bíblicas, as contaminações vão saindo de dentro de você. Seu coração vai ardendo, o rancor vai saindo, a mágoa vai saindo, o desespero vai saindo, a ansiedade vai saindo, a depressão vai saindo. Porque quando a palavra entra, outras coisas precisam sair. Eu me lembro aqui do marido que não ia à missa, mas levava a esposa na missa. Ele levava, deixava na porta, depois assistia só o final pelo YouTube, que tem uns que fazem isso, né? Deixa eu ver se está acabando, para lá no celular. Ah, não está, deixa eu continuar tomando minha breja aqui, né? E depois no final ele vinha buscar a mulher. Tem muitos maridos que fazem isso. Aí chegava lá, a mulher ia fazer o almoço. Aí um dia ele veio buscar a mulher, né? E daí ela falou assim: ajuda eu um pouco, né? Ele: o que quer que eu faça? Vai lavando a couve, a alface, né? A alface. Aí ele pegou lá, tirou a geladeira, começou a lavar. Aí ele falou assim: hoje eu vou provocar, porque tem dia que estão da pá virada, né? Ele falou assim: escuta, qual que foi a palavra da semana passada? A esposa falou: não lembro mais, foi bonita a missa, mas não lembro mais. E da retrasada? Não lembro mais. E da outra? Não lembro mais. Tá vendo? O que adianta você ir na missa se você não guarda tudo que o padre falou? Não adianta muita coisa. Você esquece tudo aí. Não adianta nada. Por isso que eu não vou. Fica aqui tomando a cerveja. E ele lavava a alface. Daí o Espírito Santo falou nela. Falou assim: escuta uma coisa. Você está lavando a alface. A alface consegue segurar a água? Ele falou: não. O que a água faz? Ela passa pela alface. A alface não a retém. Mas se a água não passa por ela, a alface não fica limpa e não fica própria para o consumo. Assim acontece com a palavra de Deus. Filho e filha, vocês não vão se lembrar do que tudo que foi falado hoje aqui, viu? E daqui 3 semanas piorou. Porque vamos fazer um teste rápido? Ok. Qual foi a primeira leitura de domingo passado? Posso contar um segredo para vocês? Eu também não sei. Não, uma vergonha, fiquei até vermelho, mas não sei. Mas de uma coisa eu sei: que quando a água da palavra passou, ela me limpou. E eu já não voltei para casa igual eu era antes. Eu sou tão fraco e tão pecador que eu não consigo reter e guardar tudo que Deus me dá. Mas eu sei que quando a palavra dele passa por mim, fazendo arder meu coração, eu já não sou mais o mesmo. As minhas impurezas saem a cada missa que eu venho. E conforme a palavra está entrando agora e passando por você, você não está conseguindo guardar tudo que o Padre está dizendo, mas só pelo fato dessa água passar, eu tenho certeza, você já não é mais o mesmo. E você também já não é mais a mesma. Você volta para casa mais curado, melhor e mais transformado. Queridos irmãos e irmãs, pela escuta da palavra, o coração dos discípulos foi ardendo e foi sendo curado. Não subestimemos o poder da palavra. Escutemo-la com frequência. Busquemo-la com frequência. Deixa a água passar
e o nosso coração se lavar. E agora sim, podemos concluir. Por fim, lembremos-nos de que a Emaús, onde o Senhor se manifesta no partir do pão, é a paróquia onde você frequenta. Se você frequenta aqui, não importa onde você vem, seja muito bem-vindo. Você que está em casa deve ter uma paróquia pertinha de você, não é? A Emaús tua é a paróquia mais próxima de você, na esquina da tua casa. Não é mais preciso ir a Jerusalém. Tem Emaús lá na Espanha também, né? Temos Emaús em Espanha também, temos também. A Emaús é a paróquia onde você frequenta. A parte em que Jesus caminhava com os discípulos é a procissão de entrada, o canto de entrada, quando a cruz vai à nossa frente, o Senhor que caminha conosco. A parte na qual os discípulos contam para Jesus o que os aflige, e Jesus pergunta: o que foi? Conta para mim. É a oração coleta, quando o padre diz: oremos. E os senhores e senhoras já aprenderam? Contam o que vos aflige e as pessoas que te preocupam. A parte em que Jesus proclama as leituras desde o Antigo Testamento é a liturgia da palavra, dentro da Santa Missa, quando ouvimos as sagradas letras, as sagradas escrituras. A parte na qual Jesus explica o sentido das leituras é a homilia que o sacerdote faz na Santa Missa. A parte na qual os discípulos reconhecem ao partir do pão é a Eucaristia, mais precisamente o momento do Cordeiro de Deus, quando o Padre dividirá a hóstia aqui no Santo Altar. A parte onde eles voltam alegres para Jerusalém, para anunciar a boa nova de Jesus, é quando a missa termina, no ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, quando você vai para a tua casa, viver a alegria do Evangelho, e anunciar a todos que Jesus vive, que Ele está vivo. E a tua semana então, que era sem graça, descolorida, como a de Emaús, agora se enche de sentido, de paz e de alegria, por causa de Jesus. Amém. Mas ao cair da tarde, se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão.